Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiano Oliveira e eu estou aqui para, em nome de toda a equipe da Interinvest Educacional, te dar as boas-vindas aqui no nosso site. Para nós, não importa se você é um pequeno investidor que está começando suas operações em bolsa, ou se você já é um investidor mais experiente, está querendo apenas expandir seus conhecimentos e trocar ideia também com outros investidores, ou ainda se você é um profissional liberal que está buscando aumentar, maximizar o rendimento da sua carteira de investimentos. Com certeza, nós aqui da Interinvest estamos totalmente preparados para te oferecer o que existe de melhor na educação financeira no Brasil. Venha conhecer nossos cursos, assista nossos vídeos, participe do nosso curso durante o pregão e venha você também fazer parte dessa elite de investidores. Um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Online Traders, Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 15 de fevereiro de 2011. A gente vai trabalhar com vocês hoje, além da análise do Ibovespa e do índice americano Dow Jones, também uma operação realizada na MMX M3, tá? Vocês estão vendo aqui no gráfico diário, exatamente como a gente tinha passado já no call de abertura para vocês, um pregão extremamente difícil, de bastante indecisão, tá? Apesar de termos um volume considerável, a gente teve aí muita enrolação ao longo do dia, o mercado bastante volátil, sem uma direção definida. Então vocês podem ver aqui no gráfico de 15 minutos como foi conturbado esse pregão, perdão. Então no começo a gente abriu cedendo, depois foi lá e fez máxima. Observem aqui, inclusive em relação a ontem. Aí depois corrigimos de novo, enrolamos um pouco por aqui, deixamos alguns candles bem esquisitos. Rompemos máxima de novo e depois cedemos para fechar no vermelho de novo, tá? Então, bastante complicado em termos de operação o dia, em função da gente estar aqui nas médias do gráfico diário, tá? Como a gente falou para vocês hoje cedo, antes do pregão começar já no nosso call, tá? Então observem aqui, a gente já está em zona de resistência aqui no Ibovespa, por isso esse candle esquisito que ele deixou aqui, acabou fechando aí com 0,3% de queda, o que não é muita coisa, porém já demonstra alguns sinais aqui de exaustão dessa correção, tá? Então vínhamos uma forte tendência de baixa, corrigimos e a tendência agora é a gente testar esse fundo aqui, tá? Para isso acontecer, a gente precisa romper a mínima deste candle aqui, que é 66.117 pontos, tá? Isso acontecendo, a gente pode acreditar que a gente vai lá testar esta mínima. Porém, continuamos com a recomendação, muito cuidado com operações compradas, principalmente de um dia para o outro, operações de swing trade, em função da gente estar em zona de resistência aqui no gráfico do Ibovespa, tá? Então, um pregão extremamente difícil, como eu disse, com poucas operações. A gente conseguiu algumas entradas interessantes, mas foi preciso filtrar muito, foi preciso selecionar muitos ativos, em função da grande maioria estar operando sem uma tendência definida aí, tá? O Dow Jones hoje resolveu corrigir, certo? Como vocês estão vendo aqui na minha tela, perdeu a mínima do dia de ontem e deu sinal de correção aqui no gráfico diário então, tá? O alvo seria aos 12.100 pontos, as médias aqui do gráfico diário. Porém, no final do dia ele já recuperou, tá? Então o que a gente pode falar do Dow Jones hoje foi também um dia de enrolação, certo? Apesar de ter feito essa mínima no diário, etc. O que aconteceu na verdade foi um candle forte na abertura de baixa, uma nova mínima e depois disso enrolação, tá? Chegamos a fazer mínima do dia aqui e depois acabamos recuperando e fechando aí mais ou menos no meio do caminho, traçando aqui uma zona de consolidação, tá? Por volta aqui dos 12.200 pontos até os 12.227 pontos, tá? Então, bastante enrolado o dia de hoje, bastante complicado. E a gente continua na expectativa de se o Dow Jones vai corrigir mais ou não, tá? No gráfico semanal ele ainda tem também muito espaço para corrigir, certo? Temos como máxima do ano o valor aqui de 12.285,94, que ainda não foi rompido essa semana, tá?
Então temos ao segundo pregão onde ele não consegue romper, como ele vinha rompendo praticamente todos os dias, a gente já pode entender que ele está sentindo também um pouco, está esgotando um pouco a tendência, tá? Então é possível uma correção, a gente não pode afirmar que isso vai acontecer, precisamos de confirmação como sempre, mas vamos ficar de olho aqui no Dow nos próximos dias como é que vai se comportar, ok? O trade de hoje ele foi realizado na MMX M3, um dos ativos que fazia parte inclusive do nosso call de abertura. A gente estava de olho na MMX aqui no rompimento da máxima do dia de ontem, tá? Para uma compra que ela tinha espaço para corrigir aqui até a média do diário, certo? O que aconteceu no intraday, vamos colocar aqui nos 5 minutos, é que ela já abriu com um belo gap rompendo aqui essa máxima, tá? Então a gente não teve nem tempo de operar esse rompimento. Então ali antes do meio-dia e meio, antes do Dow Jones abrir, ela já tinha feito nova máxima e já estava lá bastante forte. Tentamos algumas entradas por aqui, acabamos saindo pagando as taxas simplesmente, não foram grandes operações, também não perdemos dinheiro. E a gente montou uma operação de rompimento na MMX exatamente aqui neste ponto, tá? Perdão, aqui neste ponto, quando ela rompeu os 9,82, tá? Então ela testou duas vezes esse rompimento aqui. A gente ficou de olho quando isso acontecesse e montamos uma posição aqui então na MMX exatamente neste rompimento, tá? Então compra aqui nos 9,82, tá? Exatamente aqui neste ponto, certo? Essa operação, como era uma operação de rompimento, ela não tinha um stop bem definido, tá? Então a gente estava operando na máxima do dia e também numa zona de consolidação que foi criada, tá? Então nesse caso não seria interessante a gente colocar o stop embaixo de algum candle ou enfim nas mínimas, aqui que ficaria muito longo ou aqui ficaria muito curto. Então a gente optou por deixar o stop no dedo mesmo, como a gente costuma chamar, deixar uma ordem pronta para ser executada e deixar o papel trabalhar alguns centavos para ver como é que ele ia se comportar, tá? Então a gente estava operando, gerenciando risco, como a gente sempre faz, porém dessa vez não com stop definido num número exato. Provavelmente se ela tivesse perdido ali o 7,9, 7,8, a gente teria zerado a operação, uma vez que estaria voltando uma boa parte do trade, tá? Mas de qualquer forma não aconteceu, ela corrigiu aqui até o 7,9 e já voltou a subir, enrolou um pouquinho e voltou a subir, então a gente não chegou a correr um grande risco de ser estopado. Chegamos a pensar em zerar a operação quando ela perdeu os 9,80, porém foi muito rápido, ela perdeu e já recuperou logo em seguida, não deu nem tempo da gente mandar nossa ordem e também não se tornou mais necessário, tá? Como sempre, zeramos um pouco da operação, zeramos metade aqui no 9,87, exatamente aqui neste ponto, certo? Fizemos uma realização parcial, como a gente sempre faz. Então, uma venda de 50% da posição aqui nos 9,87, tá? Exatamente neste ponto. E quando o papel foi se aproximando dos R$10, que a gente sabia que era um ponto fortíssimo de resistência, a gente optou por realizar o restante da posição em função do book. O book estava muito cheio a partir do 9,94. Realizamos aqui então o restante da posição, os outros 50%, aqui em 9,93. Ok? Foi essa aqui então a nossa realização final da operação. Exatamente neste ponto, tá? Então foi uma bela operação, de máximas a mínimas, aqui do ponto do rompimento foi 1,2% aproximadamente, 1,15%, em uma hora de pregão, então um tradezinho rápido, deu para colocar 1% no bolso, num dia extremamente difícil como foi hoje, vale o dia, né? Então essa foi a operação. Parabéns para todos que pegaram essa operação junto com a gente no nosso curso ao vivo. Essa operação, como todas as outras, é passada ao vivo para todo mundo durante o pregão. Quem quiser participar do nosso curso, basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br ou www.onlinetraders.com.br. Todos podem participar gratuitamente por 7 dias para conhecer o curso e são nossos convidados. Além do curso ao vivo durante o pregão, nós temos também vários cursos em vídeo
e temos também cursos ao vivo no período noturno. Vocês podem se inscrever nesses cursos sempre através do nosso site da Interinvest ou do site do Online Traders. Um grande abraço e até amanhã pontualmente às 10h20 em mais um call de abertura da Interinvest.